Esse vídeo aqui não é para condenar as pessoas, é para explicar aonde está o erro, ir na ferida, corrigir e falar a verdade. E através disso, todo desse processo de te explicar a verdade, então você vai crer na doutrina verdadeira e vai deixar o engano. É disso que se trata. Acautelai-vos dos falsos mestres, que vêm a vós travestidos de ovelhas. Interiormente são lobos devoradores. Você sabe muito bem quem são as pessoas que defendem doutrinas errôneas, mentirosas, enganosas. Pelo fruto se conhece a árvore. Veja o que estão fazendo. Quantos aí que estão vivendo em prática de adultério e expõem, fazem a questão de expor isso para todo mundo, mas ensinam tais doutrinas falsas que vão condenar a muitos. Vão responder naquele dia, no dia do juízo, por cada alma condenada. Porque os primeiros a serem julgados são os mestres, os que estão ensinando alguma coisa para a igreja. Saiba disso. Ninguém é capaz de escolher crer. Por quê? Porque não há quem busque o Criador. Romanos 3, 9 ao 11. Explica esse texto aqui. Cadê o livre-arbítrio aqui? Se o texto diz não há ninguém que busque o Criador, como é que você pode dizer que tem livre-arbítrio para escolher o Criador? Não há ninguém que busque o Criador. Está entendendo? Depois sou eu que confundo as pessoas, né? Não, está aqui o texto bíblico escrito há 2000 anos atrás. Claramente, explicitamente. Por quê? Pois estão todos mortos. Por isso que ninguém pode buscar o Criador. Efésios 2, 1 a 5. O que diz lá? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, você morreu espiritualmente, porque o pecado habita em você. E por isso você não é uma pessoa salva. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele, o Messias, vos deu vida. Gratuitamente. O que é dar vida gratuitamente? É você, sem merecer, receber e ganhar a vida. Sem fazer nada. Entenda. Se você tem que fazer alguma coisa para ganhar a salvação é por méritos e não por graça. Isto não é o Evangelho, isto é o Evangelho dos homens, humanistas e heréticos. Se você atribui que seja a mínima coisa da salvação no seu livre-arbítrio, você não compreendeu o Evangelho corretamente e não é salvo. Porventura um morto é capaz de produzir fé salvífica para crer sem que o Eterno primeiro o regenere? Essa é a pergunta. Você consegue? O que é um morto, conforme em Efésios 2, 1 a 5? É o morto espiritual. Ele está morto, ele não consegue. Um morto consegue crer? Um morto consegue se arrepender? Não. Veja o que o texto claramente diz. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não tem como ser mais claro que isso. Um morto não pode fazer nada. É o Messias e Lázaro. O Lázaro morto. O Messias fala, Lázaro, sai para fora. Então primeiro ele ouve, depois ele acorda, depois se levanta, depois sai. A obra primeira é do Criador. Porque Ele é a vida. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Sem Ele nada acontece. Então, como um morto é capaz de produzir fé salvífica para crer sem que o Eterno primeiro o regenere, ou seja, dê vida primeiro. Coloque esta fé nele para ele crer. Está entendendo? É disso que se trata. Por isso ninguém tem livre-arbítrio. Porque ninguém pode escolher crer, pois está morto. E um morto não pode crer, e um morto não pode nada. Um morto não pode se arrepender, a não ser que primeiro o Criador o regenere. Estando vós mortos, olha o verbo, estando. Você já estava morto. Ele vos deu vida.
gratuitamente. Isto é o Evangelho. Um ser humano que não consegue crer, não consegue fazer nada, o Criador vem e decide: eu escolhi amar Ele, e então eu vou dar a fé para ele viver e escolher crer. E então ele vai escolher crer, porque o Criador já escolheu ele. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu que vos escolhi a vós outros, para que vades e deem bom fruto e amem uns aos outros. Está em João esse texto. Leia João 14, João 15, João 16, você vai ver lá que toda a obra da salvação é dele. Então, você ainda pode não ter compreendido o verdadeiro Evangelho. O ser humano pode querer ir até o Messias? Agora que nós vamos entrar aqui nos versículos que eles gostam muito de usar. Eu tenho livre-arbítrio. Vamos ver. Expressões como se não vos converterdes, é o que está na Bíblia, tá? Não vos fizerdes, quem se tornar humilde, né? Todas essas passagens da Bíblia que falam, você tem que fazer alguma coisa, né? Se você não fizer, vocês não vão ser salvos. Nada mais refletem a obra que o próprio Pai realiza em nós. Como assim? Porque você não é convertido, você não faz nada de bom, você não é humilde. Então, o que o texto diz? Porque o Eterno é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo o que a vontade do homem e do sangue, da carne, não, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13, é a vontade do Pai que faz você crer nele, andar em justiça depois. Você não é convertido. Se não vos converterdes, não vos fizerdes, quem se tornar humilde. Esses textos refletem a própria obra do Pai nos eleitos. Porque é o Pai que faz você poder depois fazer tais coisas. Por quê? É o Eterno que opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E aqui está falando da salvação. Já vamos entrar nesse contexto desse versículo aqui. Calma. Olha só. Portanto, tais expressões linguísticas que denotam dar a impressão, veja bem, apenas dar a impressão, não é que elas dão realmente, é só dar a impressão, que o poder da salvação está no homem, no ser humano, bem como expressões do tipo: aquele que quiser que venha, beba de graça da água da vida. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Quem quiser que beba da água da vida. Nada tem a ver com o poder de escolher crer do ser humano. Já vou te explicar o porquê. Aqui parece, né, que você tem poder de escolha, né? Não, calma um pouquinho, olha só. Esta passagem explica muito bem isso e mostra que o ser humano, né, o homem, apenas parece ter a capacidade de desenvolver a salvação e a fé. Parece ter a capacidade de desenvolver a salvação e a fé e a persistência, perseverança. Quando, na verdade, é o próprio Pai quem dá tudo isso ao ser humano, ao homem. Olha só. Assim, pois, amados meus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Yahweh, o Eterno, é o que opera em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Filipenses 2, 12 a 13. Quando você lê a parte aqui A do versículo, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, você tem que escolher ser salvo, tem que pagar penitência, subir escada de joelho, orar 500 bilhões de vezes a Maria, São Jorge, Santo Antônio, não sei o que. Não. Você tem que fazer o bem, só a caridade. Não é isso que o texto está falando, tá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está falando de vida piedosa, mas não salvação por obras. Vida piedosa é uma coisa, salvação por obras é outra. Só que o mesmo contexto diz: porque é Ele quem opera isto em vós, a salvação, tanto o querer como o realizar. Segundo o que é a sua boa vontade, não a nossa. Entendeu? Então, isto é o Evangelho. Já vou explicar, calma aí, o que significa isso? Olha só, Colossenses dá uma alusão a isso. É como em Colossenses 3,3 e 3,5, que diz assim: porque morrestes
e a vossa vida está escondida com o Messias no Pai. Olha só, morrestes. Como assim? Esse morrestes aqui não é da condenação, porque a vida está escondida no Messias no Pai, com o Messias no Pai. Esse morrestes é morrestes para o velho homem, né? Para a sua vida pregressa de pecados. Já vou explicar aqui. Olha só o que diz Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3,3 e 3,5, no mesmo contexto. Está falando, vocês já morreram, agora fazei morrer. Olha só, interessante aqui. A conclusão inevitável do fato de que eles morreram, passado, o verbo no passado, com o Messias, né? Aqui ó, no 3.3, é que eles devem agora eliminar na prática suas inclinações carnais. É isto que significa. Você já foi salvo, é o que ele quer dizer. Tem uma nova prática de vida agora. Eliminando suas práticas carnais. É isso que significa. Olha só. Porque morrestes, qual que é a palavra aqui? Apethanete. E façam morrer, necrósate. São duas coisas um pouquinho diferentes. Ou seja, você já morreu. Então agora façam morrer. Tem que entender essas coisas. O imperativo façam morrer se apoia no fato consumado, indicativo, de que já morremos com o Messias. Ou seja, porque você já foi salvo, você é capaz de dar bons frutos. Se você tentar dar bons frutos antes de ser salvo, você vai tentar ser salvo por legalismo, por livre-arbítrio. Eu escolho, você nem passou pela porta. Você não foi regenerado, convertido e salvo. Você está vivendo uma libertinagem achando que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é libertinagem. Foi para a liberdade que o Messias nos libertou. Libertou do que? Do pecado, e não para viver na prática do pecado. Vemos aqui o que estudiosos do Novo Testamento, Nova Aliança, chamam de dinâmica da ética paulina. Paulina porque foi o apóstolo Paulo que escreveu. É a exposição moral do apóstolo Paulo que consiste em imperativos baseados no indicativo, ou seja, é como se ele dissesse, vocês já morreram, portanto façam morrer essas inclinações. Entendeu agora? Então, aquelas expressões que você viu antes aqui, se não vos converterdes, se não fizerdes, quem não se tornar humilde, aquele que quiser que venha, se alguém quiser me seguir, né? Não é livre-arbítrio. Não está dando poder de escolha, está dizendo, olha, o eleito, a pessoa que o Criador escolheu antes da fundação do mundo para ser salva, esta pessoa é a única que vai conseguir seguir o Messias, a única que vai conseguir beber de graça da água da vida, a única que vai atender o chamado, porque ela vai nascer de novo primeiro, vai morrer para o velho homem, e então vai conseguir fazer as boas práticas. E não o contrário. E agora que você vai entender aqui outra coisa, que é um outro exemplo, né? Mateus 10, 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Aí a pessoa pensa assim, nossa, tá vendo? Livre-arbítrio, eu tenho que confessar, daí eu vou ser salvo. Não é assim, olha só. Todos já nascem condenados. É isso que quer dizer Romanos 3:23, 6:23, Hebreus 2:2 e Efésios 2:1 a 3. Ah, Rômulo, você não sabe esses textos aqui de cor. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória do Criador. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Hebreus 2:2 diz, porque toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Seja justo o pecador ser condenado, não é injusto. E Efésios 2:1 a 3 fala, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, juntamente com o Messias, gratuitamente. Portanto, o Messias não está dando uma escolha entre crer ou negar, e sim anunciando a condenação para os ímpios que o negam, porque aquele que me negar, ele estava exortando aqui nesse momento, e aquele que me confessar vai ser salvo. Só que não por livre-arbítrio, ele só vai confessar porque já foi salvo. Está entendendo? Tem que desenhar, explicar o desenho, fazer outro desenho, e fazer uma explicação do desenho, da explicação do desenho. Então,
Da mesma forma, afirmando que o confessar é pela graça, pois pela sua misericórdia e graça que ele salva. Efésios 1, 4 e 5 e Efésios 2, 8 e 9. Ah, Rômulo, esses aqui eu duvido que você sabe. Você só escreveu aí a referência. Efésios 1, 4 e 5, porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos kadosh, separados e irrepreensíveis perante ele em amor, segundo o beneplácito da sua boa vontade, ou seja, a glória totalmente dele. Está falando da eleição e predestinação. Segundo, Efésios 2, 8 e 9, que é o texto em grego, tegacharete, estes sos meni diapistos, que tu keximon, teotodoron, o kexergon, e namitis carriste, porque pela graça é salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça, a misericórdia, a salvação, tudo é um dom dele. Não tem como você ter fé para crer, porque você ainda não foi vivificado para crer. Você está morto em delito, em pecado. Por isso que ele está anunciando aqui a condenação, aquele que me negar. Ele está apenas confirmando que todos os que negam ele já não são salvos. Está entendendo? E o que confessa é porque vai ser salvo. Simples, né? Olha esses textos aqui. Onde é que está o livre-arbítrio aqui, pessoal? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Não é dado ao homem o determinar o seu caminho. Cadê o livre-arbítrio aqui, cara? Me acha o livre-arbítrio aqui. Não existe. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Você pode pensar alguma coisa, mas é o Criador que vai guiar a sua vida. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21, 1. Cadê o livre-arbítrio aqui? Cadê? Não existe livre-arbítrio. Então, explicando esses textos, porque você pode estar indo para o lago de fogo pensando que você tem o controle da sua vida. Porque no momento em que você defende livre-arbítrio e nega a predestinação, que é uma doutrina bíblica muito expressa na Escritura. Inclusive nos textos que eu já expliquei antes, tá? Por exemplo, que é Efésios 1, 4 e 5. Fala claramente da predestinação e da eleição. Inclusive o verso 11 também. Pessoa que atribui a si a salvação. Não. O Messias morreu por todos. Cabe a mim escolher. Ah, legal. Então o sacrifício dele foi algo apenas possibilitador e não efetivo. Legal. Então, cara, você devia ser arrebatado, né? Porque, o que você está fazendo aqui, cara? Você é Deus agora. Você pode escolher qualquer coisa, tem livre-arbítrio. É ridículo esse pensamento, né? E herético, antibíblico. Então, assim, o perigo de uma má interpretação é essa. Aí que vem as heresias. As pessoas elas não compreendem a verdade. E daí, por isso, vomitam cada insanidade bíblica, que é repugnante, sabe? Então, esta é a verdade, tá? Nos próximos vídeos aí eu vou falar sobre também a eleição incondicional, ou predestinação e depravação total, que ainda faltam uns textos. A verdade está escancarada, tá? Te ensinaram errado a vida toda. As pessoas estão indo pro inferno achando que estão salvas. Quando chegar naquele dia, o pavor vai ser imenso de saber e ouvir a ordem: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo. Não vos conheço, nunca vos conheci. Você acha que é brincadeira isso? Entenda. A glória da salvação é totalmente do Pai. Nada em você. Nada em você. Você não participa de nada na salvação. Pela Escritura, Ele predestina em primeiro lugar. Romanos 8, 29 e 30. Chama. Depois que chama através da pregação do Evangelho, Ele justifica através do Filho. E esses justificados, eles vão ser glorificados. É uma cadeia inquebrável, a qual o Criador já pré-estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo para os eleitos. Então Ele que faz tudo, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, não a vontade do homem,
Filipenses 2, 12, 13. Pega todo o contexto ali. Pega todo o contexto. Está aqui, ó, Filipenses 2, 12, 13. Quem é que faz aqui? Você só vai desenvolver a salvação, não é no sentido de alcançar a salvação por conta própria, porque você já foi salvo. Quem opera isso é tanto o querer como realizar é o Pai, segundo a sua boa vontade. Você apenas vai agora desenvolver isso. Ou seja, você vai dar bons frutos. Aqui não está falando de alcançar a salvação, e sim desenvolver a salvação. Andar em justiça, kadosh, separação do mundo. É disso que se trata. E inclusive, viver em separação do mundo, o realizar é o Pai que te faz capacitar isso. Todo o processo salvífico é dele. Quem atribui a si, quem diz que tem livre-arbítrio para escolher a salvação, não é salvo. É um ímpio que está ensinando falsas doutrinas, que está crendo em falsas doutrinas condenatórias, que não conhece o Evangelho, não conhece o Criador. Não adianta você ficar com raiva, odiar. Essa é a verdade. E você não pode contra a verdade. Me acompanhe nos próximos vídeos aí, Romulo Marasquim. Me procure no Telegram. Grande abraço.